Bom, voltando aqui à nossa aulinha, pessoal, eu tive que cortar porque eu precisei atender uma ligação e aí cortou o vídeo, mas tudo bem. Vamos continuar. Então, eu tô usando o pincel Cássia, número 10, da série 301, pode ser qualquer pituá, tá? A cor caqui, bem raspadinho. Então, eu vou fazer aproveitar esse stencil aqui, ó, a barrinha dele, vou fazer uma marcação aqui onde eu quero a mesa, tá? Só uma linha reta, gente, por isso que pode ser qualquer um, tá? Então, nós vamos colocar aqui. Vamos dar sequência aqui na nossa mesinha, ó, só vou marcar assim. Agora, eu vou fazer ao contrário, porque eu quero a madeirinha aqui dentro, né? Então, eu vou colocar aqui e vou fazer a mesma coisa. Lembrando de virar ele ao contrário, para que a marca fique dentro aqui, ó. Do lado de dentro da tábua da mesa, né? Não do lado de fora. Eu não posso marcar muito forte, senão depois quando eu colocar a cor, ela vai ficar misturada, né? Mas acho que dá pra ver a marcação aqui. Então, essa daqui seria a barrinha da mesa, tá? Que é a madeirinha. Aí, eu vou dar uma alturinha aqui pra colocar as coisas, tudo que eu vou fazer em cima da mesa. Então, eu vou deixar mais ou menos aqui, ó. E vou fazer a marquinha da parte de cima da mesa. Pronto. Ó, tá marcado. São 3 faixas, né? Prontinho. Agora, eu vou marcar o vaso, onde eu quero o vaso. Ó, o vaso tá em cima da mesa. Eu não vou colocar ele aqui exatamente em cima do primeiro risco. Eu vou colocar ele um pouquinho mais abaixo, para ele ficar em cima da mesa. Mas eu vou pôr ele mais pra cá, ó. Então, eu só vou marcar, ó. Bem suavezinho, só os cantos. Não vou marcar o meio, só os cantos e onde tem a marcação aqui da faixinha. Ó, já tá marcado o vaso. Agora, eu vou marcar cenouras. Eu coloquei as cenouras dentro do vaso, assim, meio que aleatório, tá, gente? Então, eu vou colocar mais ou menos aqui, onde depois vai caber as folhinhas, né? Vou pôr um pouquinho mais pra baixo. Essa cenourinha maior. Ó, marquei só até aqui, porque aqui é o começo do vaso, né? Vou pôr essa maior aqui também, viradinha pra cá. Ó, só uma marquinha. Agora, eu vou virar e vou pegar essa menorzinha. Essa menorzinha eu vou pôr aqui ao lado dessa. Aqui. Vou colocar só mais um pouquinho de tinta. Vou pôr uma menor aqui mais pra baixo, não, mais pra cima. E vou pegar essa grande e colocar ela um pouquinho mais baixinha. Aqui assim. Que eu quero que depois caiba as folhinhas. Ó, tá marcadinho as cenouras, tá? Se passar um pouquinho aqui, não tem problema, que a gente vai pintar o vaso depois, né? E daí, eu vou colocar uma cenoura aqui, ó. Deitadinha em cima da mesa. Então, eu vou marcar aqui. Onde eu quero essa cenourinha. Será que mais uma ou uma só, hein? Vamos pôr uma pequenininha aqui do lado? Vamos pôr uma pequenininha aqui do lado. Pra não ficar só uma. Pronto. Marquei. Tá ótimo. Então, vamos lá. Eu vou querer
a minha mesa, eu vou querer a minha mesa com uma cor de madeira mesmo. Então, eu vou fazer com siena natural. Ó, não lavei o pincel. Vou fazer com siena natural. Vou pegar novamente aqui o meu stencil que eu deixei para usar como barrinha. Olha, e só vou completar aqui. Não precisa ser forte, tá? Lembrando de pular aqui onde eu coloquei o fundo do vaso e a cenoura eu tô pulando. Porque aí vai ser de outra cor, né? Vai ser da cor da cenoura. Agora aqui, onde é a frente, aquela barra de frente da mesa. Gente, acho que minha mão tá ficando na frente, né? Tô só segurando aqui. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais fortinho para marcar bem onde é a barra da mesa. Pronto, tá marcadinho. Depois a gente reforça tudo isso, tá? Agora, eu vou partir para o vaso. Eu vou usar a cor caramelo. Vou posicionar meu vasinho aqui exatamente em cima da marquinha que eu fiz. Vou pegar o caramelo. E agora eu vou colorir o vaso. Aqui no cantinho, ó, posso vir com um movimento reto. E aqui onde tem essa barrinha, eu também venho assim com esses movimentos retos, para não ter perigo dela dobrar, né? Agora eu posso circular. Retinho. Agora eu circulo, fazendo aqui o preenchimento. Tiro o stencil. Vou para uma cor um pouco mais escura. No caso aqui eu vou usar o marrom. E vou escurecer essa parte aqui, olha, da emenda. Onde tem fica essa listinha branca, que é a emenda aqui do vaso. Eu vou dar uma escurecidinha nele. Aí eu volto com o stencil, encaixo novamente. Passo esse escuro aqui, onde tem essa lista, que é a emenda do vaso. E vou escurecer todo esse lado, ó. Eu vou escurecer do lado esquerdo, tá? Porque eu quero a sombra deste lado. Então, eu vou escurecer aqui e a parte de baixo. Quero esse ladinho aqui mais escurinho. Agora, com esse marrom misturadinho com um pouquinho de branco, eu venho aqui na parte de cima do vaso e vou dar uma clareadinha aqui, ó, na parte de cima
E esse meinho aqui também posso dar uma misturada, ó. Este lado, bem pouquinho. E aí, eu venho aqui no meio. Circulo. Eu tô fazendo só aqui no meio, ó. Pra iluminar aqui o meinho do nosso vaso, que depois a gente retoca e ele fica legal. Olha, então ele vai ficar mais ou menos assim, tá? Que ele é um vaso de cerâmica. Depois a gente vem aqui, deixa eu já fazer. Eu venho aqui com um pincel um pouco menor, eu vou usar o Cássia 14 cortado e lixado. Com um pouquinho do rústico. E vou escurecer bem mais esse meinho aqui, ó. Vou deixar ele bem escurinho, tá, gente? Bem no meio da emenda, olha. Onde tinha a listinha branca. Vou dar uma escurecida aqui. Já que eu já peguei o rústico, que eu iria fazer isso depois, mas eu vou encaixar novamente. Opa. E já sombrear esse cantinho aqui de baixo, ó. Vou aproveitar esse pincelzinho aqui, que já está com o rústico. Ó, e vou escurecer bem esse cantinho aqui de baixo, que é onde ele tá encostado na mesa, né? Esse lado também dá pra dar uma escurecida. Prontinho. Dá pra ver bem, gente? Agora, nós vamos partir para a cenoura. Encaixamos, olha. Elas estão mais ou menos... Tem uma que tá por cima, um pedacinho por cima da outra. Isso aí a gente vai fazer as sombras depois, tá? Então, agora eu vou colocar... Encaixar novamente. Vou pegar um pincel limpo. Esse é o 08 da série 301 Cássia. Vou pegar a minha cor amarela. Deixa esse aqui que a gente vai usar. Já hidratei o pincel, tá? Então, eu vou pegar o amarelo, amarelo ouro. Vou encaixar aqui a minha cenoura. Ó, eu começo bem no meio dela, que a minha tinta aqui tá um pouquinho mais forte. Eu começo bem no meio. E daí, eu preencho todo o espacinho da cenoura, ó, com o amarelo. Então, gente, parece ser muito fácil trabalhar com stencil desta maneira, que eu chamo a maneira da Mayumi, né? Então, eu vou mayumar aqui o nosso tecido. Mas não é assim tão facinho, tá? Ele é um pouquinho demorado, fica muito bonito, né? Porque não parece stencil, mas ele é um pouquinho demorado. Eu acho que eu vou ter que dar uma pausa e continuar o nosso vídeo logo em seguida, porque senão demora muito, né? E aí a gente não consegue carregar. Mas enfim, olha, eu vou dar uma paradinha agora e preencher todas as cenouras. Eu vou preencher somente com o amarelo e a gente já volta, ok? Bom, agora que eu já pintei todas, já fiz todo o fundo das cenouras com o amarelo, eu vou encaixar novamente, vou vir com o laranja. E vou fazer a lateral aqui, ó. O ladinho da nossa cenoura, assim, olha. Eu venho de fora para dentro, faço ele aqui bem mais forte, e depois eu vou com esse movimento, olha, de onda. Um movimento de onda em cima da minha cenoura. Fazendo toda a lateral dela.
A parte de baixo, olha, vai estar um pouquinho mais escura porque ela tem sombra. Então, eu vou circular aqui embaixo. Pouquinho, tá, gente? Não muito. E venho assim com esse movimento. Ó, pra dar mais o aspecto de cenoura. Esta cenoura grande aqui, ó, está embaixo dessa, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu venho fazendo essa daqui primeiro, que tá por cima, pra eu poder localizar depois direitinho a que tá embaixo. Mesma coisa, venho fazendo de fora pra dentro, com esse movimento assim meio que de onda. Escureço mais essa parte de baixo. Outro lado a mesma coisa. Agora eu já tenho ideia, olha, que essa tá embaixo. Agora eu venho pra essa. Vou fazer esse lado aqui primeiro. Aqui eu venho até aqui, ó. Porque aqui que ela está aparecendo toda essa parte. Agora aqui, olha, ela já tá atrás da outra. Então, eu vou circular aqui, que depois eu vou ter que sombrear melhor, tá? Pra dar a impressão de que ela está embaixo. Essa daqui vai ficar mais escura. Olha. E ainda saiu um pouquinho aqui de lado, ó. Ainda bem que tem muito fácil como arrumar, tá? Ó. Só voltar o stencil. E acertar aqui, ó. Aí, eu vou fazer as pequenas. Bom, as pequenas estão separadinhas, não tem nenhuma em cima delas, então, é a mesma coisa que essa primeira, ok? Aí, a gente volta já. Então, voltando aqui a nossa cenoura, eu já passei o laranja, agora eu vou encaixar novamente e vou dar alguns toques, não em tudo, tá, gente? Em algumas partes. Esse é o método da nossa querida professora Mayumi, mas trabalhando do meu jeito, tá? Um toquezinho de vermelho em algumas partes, para ela ficar mais um pouquinho mais madurinha, e uma leve esquinha de marrom. Aqui nessa parte de baixo, ó, para dar mais sombra, onde ela tá dentro do vaso, né? Só nessa parte de baixo aqui, ó. Assim, ó, pra ela ficar um pouquinho mais vivinha, né? Venho aqui e vou fazer a mesma coisa. Olha, trabalhar com stencil não é difícil, é fácil, mas requer um pouquinho de paciência, porque a gente vai colocar e tirar o stencil várias vezes. Então, precisa ter um pouquinho de paciência, não adianta você querer fazer todas as cores de uma vez só, porque não vai dar certo, não vai ficar bom. Então, tem que ter um pouquinho de paciência e ir aos pouquinhos, tá? Então, é difícil? Não, não é difícil, mas é demorado. É um pouquinho demorado. Não dá pra fazer tudo de uma vez só. Olha, aqui, olha que bonitinho que vai ficando, né? Encaixamos agora essa que tá atrás dessa daqui. E se ela está atrás, ela tem mais sombra. Então, eu vou fazer uma sombra aqui, ó. Deixando ela bem mais escura. Para que depois ela apareça ainda mais, que tá sombreadinho aqui, aí eu vou jogar um pouquinho de branco, como diz a minha aluninha linda, Maria Cida. Jogar não, né? Porque se jogar vai sujar tudo. Vou colocar um pouquinho de branco depois, na hora de iluminar, que vai dar a impressão
que essa outra cenoura está na frente. Ó, levemente, não demais, né? Senão daqui a pouco a gente apaga toda a nossa cenoura. A mesma coisa aqui, ó, que essa grande também está atrás aqui da pequena. Então, eu vou escurecer mais essa parte de baixo. Isquinha de vermelho. Ó, em algumas partes, tá, gente? Não é nela inteira. Aí, eu faço essa pequena, que está na frente daquela, né? A parte de baixo que está encostada na mesa, eu vou escurecer um pouquinho mais. E a parte de cima, um pouquinho menos. Só uns toquezinhos de vermelho. Mesma coisa nessas pequenas do vaso. Eu estava fazendo as grandes, agora eu vou fazer as pequenas. Levemente vermelho. E uma isquinha de marrom nesta parte aqui que tá dentro do vaso. E vai ser assim, eu vou terminar essa, a gente já volta. Bom, agora, olha, a cenoura por enquanto está assim. Nós vamos ter que esperar ela dar uma secadinha para poder fazer a claridade, tá, gente? Então, enquanto a gente espera ela dar uma secadinha, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui o fundo, onde terão as folhas. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouquinho daquele rústico com um pouquinho do marrom nesse outro pincel, ó. E vou dar uma escurecidinha aqui nesses vãos, ó, que ficaram entre uma cenoura e outra. Eu vou escurecer aqui. Só uma sujeirinha de tinta, ó, não precisa muita coisa não, é só uma sujeirinha. E vou dar uma escurecidinha aqui também, em volta. Só pra fazer um sombreadinho. Misturando as cores, ó. E aqui na parte de cima, eu vou escurecer um pouquinho mais. Ops, agora foi muito, hein? Mas não tem problema não, a gente vai misturar tudo. Vamos misturar tudo, ó. Aí, beleza, tá bom. Aqui também, não, aqui tá embaixo, tá em cima da mesa, né? Então, aqui eu tenho que fazer uma sombra mais certinha, que é a parte que está em cima da mesa. Eu venho aqui bem encostadinha na cenoura. Sombreio aqui entre uma e outra, nesse pedacinho. E aqui eu vou fazer a sombra que ela tá fazendo em cima da mesa. Aqui que eu quero escurecer. Agora eu venho com um pouco de verde pinheiro. Venho bem próximo dela, aqui ó, em cima de onde eu fiz essa marca escura, eu vou escurecer com o verde pinheiro. Bem juntinho delas, ó. Saindo daquele marrom com rústico que eu fiz ali. Vou deixar ele mais redondo aqui, ó.